Então, Alessandra, pronta para a gente conversar um pouco sobre como engajar talentos em tempos de escassez de profissionais? Preparadas para esse bate-papo aí que está movimentando o mercado, né? Isso aí. Então, eu quero primeiro agradecer assim a Stort TV pela oportunidade da gente poder bater esse papo. Também me apresentar, né? Que sou Cristiane Steigleder, sou consultora, sou psicóloga organizacional do trabalho e te apresentar um pouquinho, né? Agradecer também a tua participação nesse nosso projeto da Stort TV de resenha de negócios. A Alessandra é uma profissional, né, Ali, muito especializada em processos e estruturação de processos de RH, de recursos humanos, e tem longa trajetória, nós estamos parceiras já há muito tempo, né? Verdade. Né? Tenho essa expertise mais focada, então, na elaboração e implantação de processos de gestão, uma parte bastante atuação na performance, carreira, tá? E remuneração, que, na verdade, são integrantes da consolidação de toda a política, né, de gestão de pessoas que se faz dentro das organizações, tá? Que tão importante para o tema que a gente vai tratar hoje, né, que são essas movimentações de mercado que estão ocorrendo. A gente viu, né, que o relatório Gartner de mercado de trabalho, né, ele trouxe que uma das prioridades para esse ano, com relação às lideranças de RH, é abordar essa escassez de talento, ou seja, o desgaste da cultura devido a essa escassez de talentos, né? Tanto para a gente identificar no mercado, quanto a gente atrair para eles virem para a empresa, quanto engajá-los, né? Então a gente está num momento assim no Brasil de pleno emprego, onde as empresas estão mais demandadoras de profissionais do que existem, do que a gente consegue atrair para as organizações. Tu vê isso acontecendo nos teus clientes, nas empresas? Isso é o que eu estou mais encontrando agora, né, no mercado, nos grupos que eu participo de discussões sobre o tema de gestão de pessoas, né? A gente, inclusive, ontem estava debatendo isso, tá? Que é uma escassez não localizada agora, por exemplo, numa área de tecnologia que está superaquecida, né, com as novas tecnologias entrando, mas é uma escassez em todas as áreas, em níveis operacionais, táticos e estratégicos. E, na verdade, o que a gente tem que entender é que não é só essa questão do pleno emprego, né, que reforça também essa questão de a gente ter menos profissionais disponíveis, isso é uma verdade, né, e os dados estão aí para comprovar, mas a gente também tem que entender que mudou o perfil do profissional, tá? É um momento em que este profissional que está entrando no mercado, ele pesquisa sobre a empresa, ele vê qual é a reputação da empresa, se ele conhece alguém, uma liderança que trabalha nessa empresa, ele vai tentar buscar informações, e se esse propósito da empresa não está relacionado aos seus valores, né, do candidato, ao que ele entende, como ele vai conseguir se projetar nessa empresa, ele não segue neste processo. Então, a gente está faltando esse elo, né, desse alinhamento de que esse novo perfil, ele exige também uma nova forma da empresa se posicionar e conversar com esses candidatos também. Então, o que o Com esses profissionais, né? Isso, o que o Gartner está nos colocando é a mais pura verdade, e ele nos traz realmente um diagnóstico disso, né, do que está acontecendo. E Ali, me lembrei agora,
né, que nós somos muito parceiras, muito íntimas, então é a Ali mesmo, das nossas pesquisas aqui com relação às empresas do Rio Grande do Sul, né, nossas tendências em RH, que já lá antes da crise das crises, que foi a pandemia, né, lá em 2018, a gente já tinha essa população de trabalhadores dessa geração que está aí, agora deve ser muito mais do que a metade, né, dos trabalhadores nas empresas, já pedia um trabalho, né, uma empresa que tivesse um propósito claro, um trabalho com sentido e qualidade de vida. Então, é isso que tu está falando, né? As expectativas dos profissionais são diferentes, né? E aumentaram com a pandemia, no sentido da qualidade de vida, quando as pessoas puderam estar mais em casa e conseguiram trabalhar em um ambiente diferente, surgiram também novas exigências. E é isso que estão buscando, né? Alinhado com isso que tu está trazendo. E aí, misturando um pouquinho os assuntos, mas acho que é importante essa questão das empresas serem cobradas por cuidar mais dos riscos psicossociais que dizem respeito a isso, né? Ambiente de trabalho, relações de trabalho, a liderança que seja uma liderança apoiadora, que tenha uma flexibilidade também na questão do formato do trabalho, né? De ter o híbrido ou de ter um horário um pouco flexível, né? Uma jornada que não descompense o lado pessoal também, né? É super importante e eu acho que nos carrega assim para um segundo tema que eu pensei em a gente conversar, que é como é que tu tá vendo as organizações estão fazendo esses temas de casa, essas adaptações para, né, inclusive, sim, atrair, ter essa melhor reputação, ser desejada para trabalhar dentro dela, né? Mas também que as pessoas possam se engajar, possam permanecer bons tempos dentro da organização. O que a gente tem observado é que há um esforço muito grande das empresas nesse processo inicial de recrutamento, de seleção, né? As empresas investiram também em muita tecnologia, em plataformas, em processos de onboarding super bem construídos, alinhados, né? Para mostrar para esse profissional tudo que ele pode receber dessa empresa, né? O que ele vai vivenciar lá, qual a experiência que esse colaborador pode ter dentro. Só que, ao mesmo tempo, no momento em que passa essa fase, ele fica abandonado. Então, isso que tu trouxe, assim, qual é a qualidade dessa liderança após essa entrada, de conversar, de mostrar caminhos dentro da empresa, de dar feedbacks, de trabalhar com horários ali flexíveis, daqui a pouco, frente a uma demanda que esse profissional tenha. Então, passou aquela fase inicial de contratação e a gente cai num mundo real, né? Entre aspas, que perdeu todo esse encanto e aí o jogo parece que muda. Então, falta ainda as empresas fazerem mais esse tema de casa da base. Tá? Então, ok, começamos a mostrar para esse profissional, né, como é que ele pode caminhar aqui dentro, mas agora nós temos que dar a mão e continuar caminhando junto com ele nessa jornada. Não basta só trazer, tá? Eu tenho que agora ter essa continuidade. Isso envolve muito isso que tu está trazendo, desse papel de cuidado também das pessoas, que elas estão buscando serem cuidadas. Quando a gente fala dessa questão da liderança, de estar próxima e de acompanhar, na verdade é isso. Uma pessoa, ela quer saber como é que ela pode fazer ali dentro, naquele ambiente, e quem vai dar esse tom é esse líder. Se essa pessoa está abandonada lá, fica difícil dela se entender fazendo parte, aí a gente já quebrou todo o engajamento que a gente tentou buscar lá no início com o processo seletivo. Então, que é a experiência do candidato, né? Exato. Do candidato a ele tem que continuar com a experiência de candidato, ele tem que passar para a experiência de colaborador.
E aí é outro momento da empresa. Então, tem o esforço da entrada e tem o esforço da permanência e da continuidade. E esse que parece que está faltando um pouco. Por quê? Porque se eu tenho profissionais que conhecem as suas possibilidades internas, que estão à vontade com a sua liderança para se desenvolver, que sentem que têm oportunidades, esse ambiente, ele gera engajamento. Mas, se eu não tiver, esse profissional ele vai buscar um lugar que tenha, que ofereça isso para ele. E a gente não está mais só falando de novas gerações entrando, a gente já está com uma conscientização também das gerações, né, mais sêniores dentro das empresas, de que a pessoa não precisa viver estressada para trabalhar. Ela também quer uma qualidade de vida e se sentir bem. Então, eles também já estão fazendo essa opção. Será que esse lugar vai estar me oferecendo isso que eu preciso? E, na verdade, é isso que faz, que gera essa rotatividade, mas a empresa só vê o número lá do turnover alto, mas não se perguntou, eu estou fazendo esse trabalho, né, de ter políticas internas de desenvolvimento, de crescimento, de liderança que faz feedback contínuo. Essa é a pergunta que está por trás disso, que vai conseguir gerar esse engajamento. A importância da liderança, né? Muito. Eu tenho repetido muito nos meus clientes e nas minhas interações, assim, que a liderança, ela é a transmissora, ela deve ser, né, a transmissora do propósito da organização. Ela deve influenciar, ela deve inspirar, né? E realmente fazer a virada do modelo de liderança e gestão antigo, comando, controle, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo, para maior confiança, maior comprometimento, né, cumprir os combinados, mas isso tudo demanda que as lideranças acompanhem as pessoas. Exato. E tem um nosso amigo, né, que é um executivo aí de mercado, que gerou um outro mantra para mim, que é liderança humanizada ou liderança atual, ela é firme com os processos e acolhedora com as pessoas, né? Isso. Não é só, porque daí os empresários né, e os líderes, assim, a alta direção das empresas às vezes pensa, nossa, mas quanto cuidado que a gente tem que ter no que falar, no veja bem, tem que comer muito pelas beiradas, né? Tem que ser muito assim indireto. Não necessariamente. Tu pode ser mais direto, mais firme e com respeito, com Exato. Acolhimento, né? Exato, com então, até um certo afeto, né? Querendo bem Exato. A pessoa, né? Porque quando a gente fala da liderança, é isso que a gente quer representar, é o quanto ela é importante, fundamental no desenvolvimento das pessoas. Esse é o principal elo, né, do negócio, então, das estratégias do negócio, com os resultados, o líder é esse elo. E essa forma de fazer adequada é que vai trazer sucesso, né, para essa organização. E trazendo para o nosso lado aí de pessoas, mais de gestão de pessoas e de RH, né? Como é que tu vê, assim, essa possibilidade através dos processos técnicos de RH, né? E principalmente desse processo essencial do recursos humanos, que é a gestão do desempenho, né? Toda essa jornada que é a gestão do desempenho e que é o processo central de RH. Sim. Né? Como é que tu vê essa questão do processo de gestão de desempenho contribuindo para a gente poder ter melhor reputação, atrair melhores profissionais, ao mesmo tempo que eles permaneçam e queiram ficar nessa empresa? Como tu falou, eu entendo que este é o processo central, tá? Porque vamos seguir a lógica do que a gente falou lá no início da conversa.
Nós fizemos um esforço grande de fazer um bom processo seletivo, de fazer um bom onboarding com essas pessoas, de mostrar, né, tudo que elas podem vivenciar dentro da organização. E nesse momento, eu já estou falando de desempenho. Eu já começo a falar de desempenho, porque formalmente nós vamos ter o que depois disso? Um contrato de experiência, tá? E findado esse contrato de experiência, essa pessoa permanecendo, ela já começa a atuar com novas metas, novos objetivos para serem atingidos. Então, eu tenho que pensar em gestão de desempenho contínua. Desde o momento, então, que eu estou lá contratando o meu profissional, admiti o meu profissional, né, ainda no contrato de experiência, eu já começo a fazer uma gestão de desempenho para saber se ele vai continuar, se ele vai ser efetivado. No início, essas metas, elas não são, né, tão ainda inteiradas com todo o contexto, são metas, assim, prévias de identificar o alinhamento desse profissional com a cultura da empresa, com os processos, né, com aquela área de atuação, mas eu já tenho indicadores daquele período. Quando passa esse período, eu vou ter novos indicadores de gestão de desempenho, que se as competências, né, que ele demonstrou estão sendo aplicadas, então, isso já é uma avaliação de desempenho. E aqui o cuidado que a gente tem que ter é dissociar, né? A gente fala muito em avaliação de desempenho. A avaliação ela é uma parte do processo de gestão de desempenho, mas esse processo ele tem que ser contínuo, ele não pode se limitar a um formulário de avaliação que nós usamos na área de gestão de pessoas, uma formalização desse resultado de desempenho para dar input em outros processos de gestão de pessoas. Mas ele é contínuo pela liderança. Então, eu tenho que ter conversas com os líderes frequentemente, porque esse profissional está se desenvolvendo, ele quer saber se ele está desenvolvendo bem, o que precisa mais para ele poder melhorar ou alinhar com aquilo que efetivamente a empresa precisa. Então, ele é um processo central nesse sentido, ele inicia todo o processo de gestão das pessoas, efetivamente. Agora, eu destaco mais 2 pontos que estão ao redor disso, né? Um que é a movimentação nas carreiras. Não adianta eu, então, mostrar esse mundo bonito para o meu admitido lá no início, no onboard. Ele começa a andar e eu não movimento, eu não sigo as políticas que eu tenho de movimentação. Tá? Então, mostra a perspectiva, o próximo passo que ele pode atingir. Não mostro, eu não movimento, ele anda um tempo e não se move nunca nessa estrutura que foi apresentada para ele com possibilidades de. Tá? Então, isso tem que acontecer. Se existe, foi mostrado, efetivamente, ele tem que começar a se movimentar. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que, né, sair... promovendo todo mundo. Promovendo todo mundo, né, em 2 meses, em 3 meses. Não, é que tem que seguir um fluxo de movimentação que foi desenhado. E para isso tem que ter acompanhamento para ver se está na hora de movimentar ou não. Mas na hora que tiver que movimentar, tem que movimentar também. Né? Não pode deixar de movimentar as pessoas. E isso é uma situação que a gente encontra muito no mercado. Essa parte a empresa elabora, por exemplo, todo um plano de cargos, carreiras, salários, super bem desenhado, consolidado, com as lideranças, mas não implanta. Divulga para a empresa, todos os funcionários tomam conhecimento disso, e não acontece, as pessoas não se movimentam. Então, dá uma falsa impressão de que a empresa tem essas possibilidades, de que as coisas realmente são boas, que o meu propósito está alinhado com o da empresa, quando, na verdade, as coisas deixam de acontecer. Né? E aí vai de encontro, né? Vai em conflito a essa premissa de gerar mais confiança, né? Na empresa, nas lideranças, porque quando tu
prometes algo, né, comunicas algo e não cumpre, isso vai caindo em descrédito, vai piorando a cultura, o clima organizacional. O que vai corroendo é justamente isso, e aí começa o sinal do desengajamento e começa o turnover, começa a rotatividade. É nesse momento, nesse momento que acontece. E só para fechar, o terceiro ponto que é importante nesse processo são os planos de desenvolvimento individual, que fazem parte dessa gestão de performance do profissional, né? Então, ele é avaliado, ele faz acompanhamento com o líder, ele pode estar no estágio de se movimentar na carreira, mas ele tem sempre algo que ele pode desenvolver para uma nova oportunidade, para uma empresa que está em expansão, e ele se preparar para isso, ou realmente ele tem alguma melhoria naquela atividade que ele está fazendo, que ele ainda não alcançou um resultado desejado, mas esses planos individuais são os que vão conectar as necessidades da empresa com as necessidades do profissional, e o que vai gerar ainda mais engajamento. Quando todas essas frentes começam a se alinhar, esse profissional quer mais é fazer parte deste ambiente, porque ele vai ter confiança, como a gente falou, ele vai ter acolhimento, os valores vão estar compartilhados, e ele está buscando seu desenvolvimento junto com a empresa, que é o que, no fundo, as pessoas procuram quando entram, né, nas empresas. Que a gente chama de que os profissionais desejam, né, principalmente as 4 ou 5 gerações que estão dentro das organizações agora, né, empresas que ajudem na construção da carreira. Exatamente, né? E aí sentir um trabalho com, né, que seja um trabalho com sentido, que seja um trabalho assim que a pessoa seja valorizada, né, seja reconhecida, seja aprenda mais, continue aprendendo também, né, além do salário objetivo, né, da remuneração mesmo, né, da remuneração, exatamente, porque quando a gente vai ver por que as pessoas saem, não é por causa do salário, não é o primeiro fator, né, de rotatividade das empresas, porque a empresa não... Às vezes as pessoas se demitem do líder e não da empresa, né? Exatamente. Elas querem sair por causa de uma desalinhamento da liderança, com uma perspectiva não tão adequada, não tão atualizada, né? Exato, e a próprio clima e cultura que a pessoa percebe que começa, né, a se deteriorar frente àquilo que ele recebeu como informação, que ele escutou falar na empresa e que não acontece. Então, ela acaba saindo por isso. E, claro, todos esses 3 pontos que a gente falou aqui, eles devem ser sustentados pela liderança que a gente comentou já. Não tem como ser diferente. Todas as lideranças, e inclusive capitaneada pelas lideranças de RH, né? Sim, ela também tem que promover esses processos e esses movimentos dentro da organização, né? Sim. Agora, para a gente ir finalizando, assim, né? O que tu deixarias, além do que tu já falaste, como uma mensagem para as empresas, para os profissionais também, né? Nesse sentido de poder ser mais atrativa para as pessoas, de ter um ambiente que gere mais bem-estar e satisfação e realização, já que a gente está no mês do trabalho também, né? Sim. Trabalho é, sim, sustento, mas também tem um sentido social, né? Que marca que a gente deixa com o nosso trabalho no outro, sim. E um sentido psicológico, porque a gente constrói a nossa história, a gente escreve a nossa história de vida muito através também do nosso trabalho, né? Então, o que tu achas que é importante, assim, a gente deixar de mensagem, Ali? Eu acho que é importante as empresas se fazerem essa pergunta, né? O quanto eu estou fazendo o meu tema de casa, de criar ambiente e condições para que esse profissional realmente queira vir para cá, né? E se engaje no meu contexto, no meu ambiente organizacional. Se eu estou fazendo
os processos básicos que eu preciso, ou seja, eu estou preocupada em desenvolver as pessoas, em mostrar os caminhos possíveis que existem dentro da empresa, para ela poder se planejar daqui para frente, né? Porque uma pergunta que eu tenho visto bastante as pessoas fazerem, já me perguntaram em outro podcast, é: de quem é a responsabilidade da carreira? E essa é uma pergunta ótima, porque ela é uma responsabilidade tanto da empresa quanto da pessoa, do profissional que atua na empresa. A empresa... Uma correlação, né? Os dois são corresponsáveis, né? Porque a empresa, ela tem, sim, um dever de mostrar quais são as possibilidades que existem internamente e o que apontar, o que ela espera que as pessoas, é um alinhamento de expectativas, né? O que ela espera que as pessoas, né, deixem de resultado frente à sua estrutura, aos processos internos, às pessoas. E os profissionais, do outro lado, eles precisam ter a clareza do que eles querem para a sua carreira e identificar nas empresas de que forma eles podem também ir se desenvolvendo. Se é ali naquela empresa que eu vou continuar, o meu sonho de carreira é ali, bom, o que a empresa está me oferecendo que eu vou aproveitar nesse espaço para me desenvolver. Em outros casos, não é naquela empresa que a gente vai se desenvolver, mas não significa que a gente vai deixar de se desenvolver, porque é um estágio, né? Vou estar numa empresa que vai me ensinar algumas coisas e que eu vou contribuir como contrapartida, para também poder evoluir. Então, é uma gestão da carreira também, né? Exato. Então, a carreira é do profissional, mas tem a carreira que a empresa tem que mostrar dentro da organização o que é possível. Né? O que é possível. Então, eu acho que isso é o importante, né? Os profissionais não deixarem de se desenvolver, buscarem, porque agora, daqui para frente, a gente só vai aprender mais, porque a constância de que tudo muda, ela se instala cada vez mais, né? Então, a gente tem que aprender coisas novas, está aí a tecnologia que a gente está tendo que aprender, isso vai refletir nos ambientes de trabalho, então a gente tem que continuar aprendendo, é o lifelong learning. E as empresas fazerem o seu tema de casa e também fazerem o seu papel importante para que as pessoas fiquem de processos, políticas e de gestão de pessoas. Perfeito. Então, quero te agradecer muito e também quero contribuir com o que eu li no relatório Gartner também, que é essa necessidade das empresas trabalharem bastante, abordarem com os profissionais, tanto os entrantes, quanto os candidatos, quanto, né, as pessoas mais antigas na empresa, que é a gente voltar à essência da cultura, né? Qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, então poder trabalhar bastante se as nossas ações estão alinhadas com esses direcionadores, né, que são estratégicos da organização, visão, missão, valores. Né? Isso deve ser praticado, né? Isso que vai refletir nesse alinhamento de expectativas entre profissionais e empresa. Não pode ficar só na parede, tem que estar colocando na prática, né? No dia a dia. Né? Muito obrigada, então, Ali. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima. Até. Abraço para você.